Salve Maria Imaculada. Bom, estou fazendo esse vídeo. Hoje é uma segunda-feira, começo da semana, e desejo falar de assuntos muito importantes, não só na minha vida, mas na vida de qualquer outra pessoa que é inscrita aqui no canal, que vai se inscrever e que possa ver esse vídeo. Bom, e antes de começar os assuntos, se você puder, não for inscrito do canal, se inscreva por gentileza, ou se desejar conhecer quando puder, conheça aqui o canal. Eu compartilho a fé católica, mas também falo de educação, e recentemente venho falando de alimentação também, porque nada como você compartilhar, obviamente não tudo, né? Não a sua intimidade total, mas o que você faz, o que você acredita. Então se inscreva no canal, se não é inscrito, ou compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar. Bom, o tema do vídeo é a castidade. E esse assunto por si só já gera muitos assuntos. Então, assim, eu vou deixar ou na capa ou na descrição. Viver a castidade te faz estranho. É uma dessas duas opções, mas eu vou deixar em outras palavras também, porque é importante. Então, por exemplo, profundamente, eu vou falar de mim, né? Profundamente, que eu mesmo vivo a castidade já faz muito tempo, muitos anos, quase 10 anos, profundamente. E o que isso quer dizer na sua vida, muitas vezes, né? Por exemplo, na minha geração, a nossa geração, e quem já nasceu, por exemplo, no ano 2000, que eu nasci antes do ano 2000, e nós já crescemos, de certa forma, sabendo o que é se relacionar com sexualmente, ou seja, ou até mesmo namorar, é algo muito mais falado e mostrado, como a gente diz hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, já começou várias discussões, né? E hoje cada vez mais já está intensificado isso nas escolas, né? Então, assim, o que nós entendemos com isso? Que muitas vezes você deixar de namorar por amor a Deus é bobice, né? Ah, não, mas você não vai escolher o prazer, você vai ficar para tia, não vai ter filhos, você não vai casar. Essa é uma discussão, né? Que sempre houve e cada vez mais está sendo discutida. Então, hoje em dia, você não ter um namorado ou até mesmo você não casar, é você estar atrás das pessoas, né? Porque o que mais nós fazemos atualmente é se comparar às pessoas. Então, as pessoas se comparam, né? Ah, por exemplo, ainda tenho 30 anos e tem pessoas mais novas, mulheres mais novas do que eu, que já são casadas, já têm filhos, mas eu não me sinto nem um pouco triste por isso, pelo contrário, eu me sinto feliz, porque eu sei o que eu estou buscando, que é principalmente a graça de Deus. Então, assim, é algo horroroso, por exemplo, quando nós lembramos, né, na nossa infância,
que a gente viu adultos sem roupa, e isso pode acontecer, né, com a gente. E isso às vezes nem sem roupa, mas com pouca roupa, né? E isso fere a nossa capacidade, porque uma pessoa que só sabe mostrar o corpo, o que ela faz? Ela não tem pudor. E o que é o pudor? É você, principalmente para nós, no sentido da castidade, é você saber que você deve esconder, né, o seu corpo, principalmente a parte dos genitais, e nós mulheres que temos mais ainda, para nós podermos nos esconder até mesmo das situações do pecado, das situações de sermos expostas a determinadas situações, né? E agora eu já vou para o segundo assunto. O segundo assunto é ter autoestima, ou seja, cuidar da sua alimentação, do seu cabelo, da sua pele. Hoje em dia, te faz ser chamado de rico. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que pensam, né? Pessoas, claro, que não me conhecem. E, essa moça é rica, porque ela só compra coisa cara. E o pior é quando você vai no local que você faz compra e as pessoas, você sabe que elas falam da sua vida. Ficam falando de você e ela te conhece porque vê os seus vídeos, vê as suas fotos. Então, assim, eu sei quem são vocês, né? O mais duro é saber quem são. Então, o que acontece? Você ter uma alimentação saudável hoje em dia é você ser considerado rico, porque você se cuida. Se você só come porcaria, ou seja, comida industrializada, comida rápida, né? Coisas que já vem praticamente pronto para você fazer, isso faz muito mal para você. Porque você tem uma bela frase, né? Anos atrás, quando eu estudava no ensino fundamental, que eu escutei. Você é o que você come. Mas realmente, porque se você só come, por exemplo, você só come carne todo dia, faz muito mal para você. Você comer carne todo dia é você matar o seu organismo, o seu estômago. E, por exemplo, beber refrigerante todo dia. O refrigerante, né, é o alimento, o pior alimento que existe, porque é uma bebida, é uma solução que não foi feita para nós humanos, mas cada vez mais é o que muitas pessoas gostam, né? Então, assim, essa questão de você se alimentar, por exemplo, pessoas que se alimentam mal vão ter muitos problemas, ou seja, vão ter tendência a câncer, muitos, em todo o corpo, nos órgãos, né? Tem pessoas que têm problema, por exemplo, psiquiátrico, mas porque nunca cuidaram da alimentação, não sabem se alimentar. Então, anos atrás eu tive contato com uma nutricionista, porque eu conheci ela através do Instagram de uma outra moça católica, mas eu não acompanho mais as duas, por questões de amadurecimento também, né? Mas eu absorvi o que eu precisava. Então, assim, o conhecimento, tanto a conversa que eu tive com ela, falando da minha vida, porque é necessário, por exemplo, você falar o que houve na sua vida. Quando eu estava com um problema no meu rosto, eu procurei uma médica dermatologista e só na segunda tentativa que eu procurei uma outra médica, que ela foi assertiva. A primeira foi péssima.
Então, a segunda, ela já perguntou, ela falou, o que que houve na sua vida? Eu falei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Daí ela falou, então é algo que você precisa... Aí ela passou uma pomada, até um shampoo muito bom, né? De uma marca muito boa também. E que realmente resolveu aquela situação que eu estava, que a pele estava muito feia. Minha pele hoje melhorou. Hoje não está, faz há 2 anos que não está assim, né? E a minha autoestima também só melhorou. Mas se você também muda a sua alimentação, se você come fruta, você come mais legumes, você varia essa questão da carne, você come, até mesmo, por exemplo, eu gosto, uma coisa que eu voltei a fazer é comer cenoura crua, que na minha infância eu fazia e eu gostava. Então, assim, você hoje em dia cuidar da sua alimentação é você ser considerado rico. Você se vestir muitas vezes bem, não é você pagar caro em roupas. E principalmente quando hoje em dia você vai em lojas que tem aqui na minha cidade, você compra roupas muito boas e você não paga caro. Porque a qualidade é boa. Ou até mesmo você pode fazer uma blusa através do crochê, do tricô e até mesmo do bordado, né? Você pegar uma camiseta e bordar é algo assim maravilhoso. Você pensar. Então, assim, por exemplo, quando nós estudamos sobre a alimentação, já finalizando esse segundo assunto, nós entendemos que o segundo cérebro, né, depois do próprio cérebro, é o intestino. Então, tudo que você coloca na sua boca vai até o seu estômago, o seu estômago vai digerir e depois vai ser eliminado. Mas se você só come coisa, digamos assim, ruim, né? Igual eu já falei, você só vai colocar para fora coisa ruim. Então tem pessoas que não sabem se alimentar e tem muitas doenças. Mas por quê? Por falta do conhecimento. E essa questão do que eu falei, que eu fui atrás da nutricionista, eu entendi que eu precisava só dela. Até foi caro, foi muito cara a consulta. E eu fiz 2 consultas com ela, porque ela é de outra cidade. Mas eu não queria ir numa clínica barata para ser presencial e eu não gostar. É porque quando você gosta da pessoa é outra história. Então, para mim foi algo maravilhoso, porque eu realmente precisei dela, do conhecimento dela. E ela me mandou PDFs, me mandou um roteiro de alimentação, o que me ajudou realmente nessa questão do conhecimento. Então hoje eu já sou capaz de fazer muitas coisas, ou seja, de cozinhar, pela questão do conhecimento. O nome dela é Renata. E o terceiro assunto, o que que é? Ser educado é ser burro, ou como uma moça o ano passado me chamou de bobinha. Você ser educada é você ser considerada boba. Porque essa questão que eu falei no outro vídeo, que eu coloquei o tema, a sua intimidade revela o que você é. Ficar em casa é descansável. Por quê? As pessoas, elas só pensam em obter coisas materiais. E o que que é coisas materiais? Elas querem ter a casa, elas querem ostentar, principalmente nas redes sociais,
não só mostrar o seu corpo, que é o primeiro assunto que eu falei, não só ter o prazer sexual, o prazer de beijar, o prazer, né, de abraçar. Elas querem mostrar que elas são felizes. Elas querem mostrar o que elas têm e que a todo custo elas precisam mostrar. E quando você entende o que é, por exemplo, você viver na ansiedade, você viver na depressão, você entende que é o contrário do que Deus deseja para a sua vida, né? Eu, já finalizando essa questão da educação, o ano passado eu fui atrás aqui no local público para procurar conseguir um atestado. E o médico que me atendeu, ele foi muito grosso comigo. Mas, de certa forma, a maneira como ele me tratou me ajudou. Porque hoje, né, principalmente agora mesmo, recentemente, eu entendi que ele estava certo. Ele falou, eu não vou dar atestado para você. Os outros médicos deram, mas eu não vou dar. Então, assim, ele estava muito certo. Porque ele me educou. Com a má educação dele, ele me educou. Então, ele mostrou que eu precisava ter uma autonomia, ou seja, entender que a minha vida, o que eu desejo, é eu que tenho que correr atrás, né? E isso é para todo mundo. Então, depois dessa noite, que era de noite, eu não fui mais lá nesse local. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque eu entendi que eu não precisava justificar uma ausência ou mascarar uma infelicidade, mascarar o que eu estava ali sofrendo, que eu queria ficar em casa ou até mesmo descansar, ser mais acolhida pelos meus, ter que realmente mostrar isso e precisar de um atestado. Então, assim, quando essa questão, assim, nós vivemos em cidade pequena, né? Eu considero que a cidade pequena, então, e principalmente eu percebi isso recentemente. Porque, por exemplo, já finalizando esse terceiro assunto de ser educado, ou seja, de até mesmo se vestir bem, e você não precisa gastar muito para ter pudor, né? E eu fui também numa entrevista o ano passado, e eu acredito que as pessoas, né, que iriam fizeram a entrevista comigo, pensaram que eu era uma cliente e não a candidata à vaga. E até mesmo por isso, e por muitas outras coisas, perguntadas pelas pessoas, e pessoas extremamente arrogantes, né? Eu não consegui a vaga do emprego. Mas assim, se a sua fé está em jogo, o que você acredita, a sua castidade, a sua pureza, a sua intenção está em jogo, que bom que não deu certo para mim. Porque você fazer qualquer coisa para ter dinheiro, ou seja, dar o seu corpo, por exemplo, para um homem, tá errado. Mas se outra mulher faz isso, é ela que escolhe, né? Eu estou falando de mim. E o quarto assunto é ter atenção e zelo é ser grosso e ser besta, que foi o último local que eu trabalhei recentemente. Então, assim, ou seja, você perceber as coisas, ter uma percepção, você
ter higiene básica é você ser grossa, ser burra, ser bobinha e ser besta. É você perguntar coisas e as pessoas, nossa, você não sabe isso? Porque eu trabalhei num local, né, local assim relacionado à saúde e o que menos você via lá era saúde, principalmente nos colaboradores, né, que chamam de colaboradores. A alimentação péssima, né, dessas outras pessoas, inclusive a minha estava péssima no começo, mas consegui melhorar, né, também. Então, o que aconteceu? Uma das colegas de trabalho só queria receber presente, não só de mim, dos outros. Mas como você, muitas vezes, acredita que o outro realmente precisa, porque você acredita que o outro só fala a verdade, a maioria do que essa moça falava pra mim era mentira, né? Enfim, mas o que não falta pra você tá legal, né? E a outra coisa é que, por exemplo, essa questão de você ter uma percepção, ou seja, olha, aquilo lá tá errado, você não tá vendo? Aí a pessoa que tem um cargo mais alto que você, ela tentava usar o cargo, ou seja, eu sei mais que você. Mas se você só cobra e não faz o seu trabalho direito, que entra nessa questão da alimentação. Se você não se alimenta direito, a sua atenção é falha. Tudo no seu corpo, o seu sobrepeso vai te fazer mal, né? Inclusive, eu emagreci muito, não só trabalhando nesse local, mas recentemente ficando onde estou, né? Então, assim, cobrava coisas irrelevantes, sendo que o trabalho em si não era feito, não fazia o seu trabalho. Eu poderia, por exemplo, falar várias vezes, olha, isso aqui está desatualizado nesse local. E essa pessoa não ligava, né? Então, assim, se o local, principalmente, tentaram te matar, né? Essas pessoas, os clientes, né? Então, assim, só quando você entende que a sua vida está em jogo que você sabe que muitas vezes as pessoas que você pensa, olha, eu só acredito em católico, só me relaciono com católico. A maioria das pessoas que tentaram me matar, tentaram tirar o meu emprego, são católicas. E as pessoas que realmente me ajudaram, eu acredito muito que são as pessoas, são, né, de outras religiões e pessoas que não acreditam em Deus. Porque muitas vezes as pessoas que são ateias, elas são mais generosas, podem ser muito mais generosas e mais honestas do que as que se dizem católicas, né? E que realmente tentaram tirar a minha vida, né? Então, esse vídeo também é um agradecimento pela minha vida, pelo que ainda eu sou, pelo que ainda serei, né? E então, se você chegou até aqui ao fim, se inscreva aqui no canal, por gentileza, para me ajudar. Ative o sininho, compartilhe os meus vídeos, esse e os outros que ainda virão, os que já tem aqui. Salve Maria Imaculada, viva Jesus para sempre e até o próximo vídeo.